Olá a todos mais uma vez. É, Tenho visto pessoas com dúvidas em relação ao mandamento do sábado, principalmente por causa de pessoas que já saíram do sistema religioso, né, porém, visivelmente você consegue ver que ainda estão contaminados, né? Mas disso eu vou falar em outro vídeo, sobre essas atitudes dessas pessoas aí, né? Então, muitas pessoas eu vejo que estão em dúvidas, né, se o sábado, se a guarda do sábado, se é um mandamento apenas para o povo de Israel, se era para todos os povos, mas o Messias o aboliu com a nova aliança, se é um mandamento constante para todos os povos e todas as épocas. Pessoas dizendo que a guarda do sábado, né, ou seja, o reconhecimento do dia do sábado, é o selo que teremos que ter nos tempos finais da grande tribulação, quando for criado o decreto dominical, né, definindo o domingo como dia de adoração universal. Entre outras coisas que andam dizendo por aí, pela internet. Veja o que diz Mateus 22, quando o Messias foi perguntado qual era o grande mandamento. Ele diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, diante dessa afirmação do Messias, não resta dúvidas que ele resumiu os mandamentos nesses dois, que abrangem os demais, né? Esses dois mandamentos abrangem os outros. Pois você, amando o Pai e o próximo, não vai cometer nenhuma daquelas atitudes proibidas nos 10 mandamentos. Porém, a guarda do sábado é uma das ordenanças feitas pelo Pai, assim como os outros mandamentos, como por exemplo, não matarás. Então, se você matar alguém, você está quebrando o grande mandamento do amor ao Pai e amor ao próximo. Mas a guarda do sábado também é um dos itens dos 10 mandamentos, né? Então, se a pessoa não guardar, ela não estaria desobedecendo ao Pai? Sendo assim, como você pode amá-lo se você não obedece? Isso fica mais complicado ainda de se entender quando se lê em Êxodo 31, versículos 16 e 17. Versículo 16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Se o Pai deixa claro que este é um sinal para sempre entre ele e os filhos de Israel, como pôde o Messias ter abolido esse mandamento? Será que o Messias desobedeceu ao Pai? Nesse momento você pode estar dizendo ou pensando que o Messias não desobedeceu ao Pai.
E sim, na verdade, ele não disse nada a respeito da guarda do sábado, quando ele resumiu os mandamentos em amarás ao Pai como acima de todas as coisas e amará ao próximo como a si mesmo. Porém, eu te pergunto, você realmente acredita que o Messias era judeu? Provavelmente sim. A grande maioria das pessoas, elas aprenderam e acham que o Messias era judeu. E como pôde ele, sendo judeu, desobedecer esse mandamento, quebrar essa aliança perpétua que Deus instituiu? Vamos ver o que diz Marcos 2. Marcos 2, versículo 23 em diante. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele que estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Bem, a justificativa dada aqui pelo Messias não anula o fato de ele sim ter desobedecido o mandamento perpétuo ao povo de Israel. Ainda mais que nesse fato ocorrido com Davi, pelo menos eu não identifiquei se isso que ele fez foi feito no sábado. Então isso não anula o fato dele ter desobedecido. Mas se você que está me ouvindo é uma pessoa que talvez não goste de raciocinar muito, de tentar ligar os fatos, você provavelmente irá justificar essa atitude dizendo que o Messias fez porque ele tem toda a autoridade e pronto. Mas se ele veio aqui para nos dar exemplo de como devemos proceder, será que desobedecer uma ordem direta do Pai para o povo de Israel, você acha que isso foi um bom exemplo? Ou ele queria nos mostrar alguma coisa que não poderia ser dita naquela situação? Bom, existe uma peça faltando para que se possa compreender a verdade sobre o sábado e se o Messias desobedeceu realmente ou não uma ordem do nosso Pai. Primeiro temos que entender o que é verdadeiramente o sábado que nosso Pai pediu para que se guardasse, para que se observasse. Mas antes quero fazer uma observação para você que já saiu do sistema religioso, que de agora em diante aconselho a todos que comecem a analisar os fatos de forma que tenham coerência, confiando no nosso Pai e no Messias, tendo-os como referência e acreditando que eles nunca poderiam se contradizer e nunca iriam nos pedir coisas absurdas, pois a vontade deles é que ninguém se perca. Sendo assim, a coisa mais lógica a acreditar é que o Messias nunca iria desobedecer uma ordem de nosso Pai. Mas se Deus ordenou que isso fosse uma aliança perpétua e um sinal para sempre, então, na minha opinião, há 3 possibilidades que explicam essa atitude. Bom, primeira, ou o sábado que nosso Pai pediu não era esse praticado pelos filhos de Israel?
Ou o Deus que apareceu para Moisés, ordenando essa aliança perpétua e dizendo e afirmando que era um sinal para sempre, não foi o nosso Pai verdadeiramente? Ou a terceira opção, é, as duas coisas ocorreram aqui. E essa é a minha opinião a respeito. O Messias nunca iria desobedecer uma ordem direta do nosso Pai. Sendo assim, como a guarda do sábado faz parte dos 10 mandamentos, que não foram abolidos, mas resumidos, então o mais sensato é entendermos que o sábado que os judeus foram ensinados que deviam guardar não era o sábado de que o nosso Pai se referiu quando ele deixou os 10 mandamentos para nós. Vamos analisar o mandamento do sábado deixado pelo nosso Pai para entendermos do que ele estava se referindo. Êxodo 20, versículo 8 a seguir. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Bom, pense comigo. Hoje, 2014, hoje, particularmente eu preciso trabalhar no sábado, pois meu trabalho exige isso. Sendo assim, como o nosso Pai poderia nos pedir algo tão insensato, sabendo que isso iria nos trazer várias complicações na nossa vida? Já ouvi relatos de pessoas que, quando estavam no sistema religioso, tinham como prática a guarda do sábado. E por vários anos viveram uma vida infeliz e desgraçada, devido a vários problemas causados por essa prática insana. Veja no versículo 11 que nosso Pai explica por que ele nos determinou isso. Ele estava se referindo ao sábado que para ele acontece, ou melhor, ele estava se referindo ao sábado, esse sábado para ele, que acontece no nosso tempo a cada 7.000 anos, como dizem 2 Pedro. Vamos ver aqui em 2 Pedro, versículo 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Não pense que nosso Pai estava se referindo ao nosso tempo. Sendo assim, se fosse dessa forma, a cada 7 dias ele iria descansar, né? Você acha que nosso Pai ele pode estar descansando a cada 7 dias no nosso tempo, vendo Satanás acabar com a vida de bilhões de pessoas desde que ele caiu nessa terra? Claro que não. Por isso, o correto é que ele estava se referindo ao sábado no tempo dele, que para nós é a cada 7.000 anos, que provavelmente ou certamente será no milênio, onde nosso Pai não quer que nós nem os anjos façam nada, apenas descansem e se alegrem, devido a todo o mal que passou nessa terra. Para finalizar, você deve estar se perguntando: então por que Deus
em Êxodo 31, não ensinou corretamente ao povo sobre isso. Como já disse anteriormente, até em outros vídeos, na maioria das vezes que Deus aparece na Bíblia falando aos homens, não era verdadeiramente nosso Pai. Então, naquela ocasião, se ele ordenou que se faça tal ato que hoje entendemos que é um absurdo, para mim, ali não foi nosso Pai quem ensinou aquilo, mas outro que blasfemou o que nosso Pai havia dito. Bom, faça a sua análise e julgue por si mesmo se isso é coerente ou não. Um grande abraço a todos e que a paz do nosso Pai esteja com vocês.